Gente, nós vamos começar o programa com uma reportagem preparada pra gente, como o rosto é a primeira coisa que chega, como é o sorriso, não é isso, Alexandre, né? E aí a gente preparou um VT falando sobre traumas de face, quando você machuca o rosto, quando você tem uma cicatriz, o que isso influencia na vida das pessoas. Temos uma psicóloga falando sobre o assunto e também um dentista, o que muda, como que a pessoa age com isso. E também depois o Alexandre vai falar pra gente como a gente tem que agir com essas pessoas que podem chegar no nosso trabalho, que a gente pode encontrar na rua, porque aí a gente tem aquele impacto, você olha de imediato. Como que a gente tem que agir? A gente vai ver nessa reportagem. Sorriso bonito reflete o estado de espírito e ajuda na conquista de uma boa autoestima. Geralmente elas procuram um sorriso voltado para um branco, né? E também a simetria geral dos dentes, né? Desde das restaurações assim mais simples até a parte do implante, né? Passando pela prótese também. Sempre buscando melhorar o sorriso da pessoa, né? De um dia para o outro a pessoa muda totalmente, assim. A pessoa passa a se arrumar mais, as mulheres passam a se maquiar mais. Então, assim, a gente vê, é outra pessoa. Mas quando algo sai do planejado e somos impossibilitados de sorrir à vontade, o nosso psicológico fica comprometido. A nossa face, ela faz parte da nossa identidade. Qualquer alteração que nós temos, cabelo, sorriso, isso gera uma alteração também no nosso comportamento. O que pode acontecer de imediato é essa pessoa sorrir menos, falar menos. Então ela vai mudar completamente a sua forma de se relacionar com as pessoas. No consultório, saber identificar as necessidades do paciente é fundamental. Primeiro nós temos que trabalhar o fato em si, o que gerou aquilo. Então eu tenho que aceitar muitas limitações que eu até posso ter e que elas podem ser temporárias. Se as pessoas considerassem essas diferenças e tratassem essas diferenças como fazendo parte do gênero humano, compreendendo e aceitando muitas dessas diferenças, isso já amenizaria muito e grande o sofrimento de cada pessoa. Pois é, Alexandre, analisando como psicólogo, a gente ter um problema no sorriso, ou até mesmo uma cicatriz no rosto, isso inibe muito a pessoa, né? Não tenha dúvida, Grazi, o que acontece? O que a colega falou está certo. Então, tem que identificar qual foi a origem desse problema. É uma coisa temporária ou é uma coisa já definitiva? Ou seja, foi um trauma que a pessoa se machucou fazendo alguma atividade ou no seu trabalho ou na sua casa, enfim. Então, qual que é o primeiro fato? Não deixar se impressionar, porque um trauma na face atinge diretamente o emocional, a sua autoestima vai embora. Você perde, você vai se sentir meio que inútil, meio que incapaz, especialmente se for mulher. A gente sabe o cuidado que a mulher tem com a beleza, né? Então, qual que é a primeira dica? Tentar ver o que aconteceu e procurar ajuda especializada. Foi um dentista? Foi um dente quebrado, alguma coisa assim? Corre para o dentista, sem desespero. Não deu para resolver hoje, tenta se acalmar, amanhã você resolve. Se for uma coisa mais a nível de rosto, uma maquiagem corretiva, uma base para tentar tapar aquilo lá e não deixar se abater e procurar ajuda do seu dermatologista ou do seu médico em questão para providenciar uma possível melhora e cura dentro do espaço de tempo requerido. E como que você diz pra gente, Alexandre, que a gente se depara com uma pessoa que tem algum problema na face, como que a gente tem que agir? Porque a gente é ser humano, né? Lógico. A gente repara, a gente observa muito. Então você está conversando com a pessoa, às vezes, em vez de olhar nos olhos dela, você está olhando talvez a cicatriz que ela tenha, né? Ou um problema, né? Um corte, algo assim. Como que a gente tem que agir diante disso? Perfeita a sua pergunta. Tentar não mostrar um olhar investigador. Tá? Ou então, e além de não mostrar um olhar investigador, tentar também pautar um pouco e descompensar a sua curiosidade. Nossa, tipo assim, seu olhar está ou está investigando o que está acontecendo, ou você que está querendo buscar uma resposta. Tipo, fulano, me fala o que aconteceu, eu quero saber. Isso não. Porque Não você é bacana. ataca indiretamente, mesmo que você não tenha a intenção, você ataca indiretamente aquela pessoa e ela vai se sentir mais prejudicada do que ela já está. Ou seja, se ela se sentir a necessidade de falar, de te contar, bacana. Aí você sim seja recíproco com ela. Poxa, lamento, né? Não vai chegar lá e mostrar um desespero, um pânico, né? Um olhar de espanto, assim, isso não. Acaba prejudicando. Exato. Tá certo. Agora nós vamos falar de mulheres chefes. Olha que delícia! As mulheres, claro, né, que estão tomando frente de muita coisa, se destacando no mundo aí de empresa do trabalho, chamando a atenção. E nesta reportagem você vai acompanhar isso. Vê se você se encontra em uma delas. Vê aí. Você é diretora da empresa desde 2009. O respeito dos funcionários veio naturalmente.
ela se preocupa com a individualidade de cada empregado. Na fábrica, todo dia é assim. Ela está sempre circulando pelos setores. E este, segundo ela, é o segredo para uma boa gestão. A gente sempre está interagindo juntos, né, com as dificuldades, com o bom humor, com o mau humor de quem chega e está realmente entendendo o que o funcionário está chegando de manhã e como que ele está se sentindo, né? Elas estão cada vez mais ocupando cargos de chefia. E isso não é à toa, não. Uma pesquisa canadense entrevistou 600 diretores do alto escalão, homens e mulheres, para saber a diferença entre eles na gestão das empresas. O resultado mostrou que as características femininas contribuem com os bons resultados. Os homens, de acordo com estudos, são menos flexíveis e não se importam em agradar ou não os funcionários. Já as mulheres preferem trabalhar em equipe. As decisões são tomadas de forma conjunta, mas isso, é claro, sem deixar de lado a autoridade. Cobrança existe da mesma forma, né? Acho que realmente a diferença dela é esse feeling, né, em poder estar verificando os processos, esse diferencial que ela consegue dar em atender algumas necessidades e também na maneira dela administrar, né? A especialista diz que ainda existe preconceito, mas já é bem menor. O maior número de mulheres à frente dos negócios, segundo ela, é reflexo das necessidades do mercado corporativo. Ora ela está como mãe, ora ela está como esposa, horas ela está como profissional, e isso dá a ela muita flexibilidade para tratar com os desafios que são complexos e diversos dentro das organizações. Muito bem, estou perguntando para o psicólogo Alexandre Bez o seguinte, se isso que ela colocou, né? Uma hora é mãe, outra hora é esposa, outra hora é isso, é aquilo, se isso tem a ver, se isso pode facilitar a síndrome do pânico, Alexandre? Não tenha dúvida, Grazi, essa diversidade de tarefas, especialmente com esse mundo globalizado que nós nos inserimos e tão tumultuado, né? Mãe, mulher, gerente das suas atividades, que é muito bom por sinal, mas para aquelas mulheres que já têm uma pré-tendência à síndrome do pânico ou já é ansiosa, é um pouco contraproducente. Então a mulher vai ter que se trabalhar, vai ter que se policiar para que aí não se instale a síndrome do pânico e possa realmente tolhê-la. Porque o grande problema da síndrome do pânico é o quê? Quando ela vem mesmo para ficar, ela cessa suas atividades, você não consegue sair de casa. Né? Tem duas divisões de síndrome do pânico. Você tem a síndrome do pânico clássica, que seria com não agorafobia, e a com agorafobia. A com agorafobia é justamente aquela síndrome do pânico com hora marcada. Ou seja, você sabe que você tem que levar seu filho na escola. A partir do momento que você for botar o seu pezinho para fora de casa, ela dá. A outra não. A síndrome do pânico clássica dá o dia inteiro, pode ser cíclica, de 2 até 5 vezes ao dia, dependendo do grau aí da severidade da doença. Tá, e a síndrome do pânico? Ela pode acontecer em criança? A gente tem como descobrir, perceber na criança que ela tem pânico? Se a criança, olha, a pior ansiedade que tem, por que eu falei ansiedade? Porque a síndrome do pânico é uma ansiedade exacerbada no seu grau mais alto. Seria a deterioração mais alta que uma doença pode chegar, no caso aí, ansiedade. Se ela já é uma criança que nasceu de uma gestação ansiosa, porque a mãe queria muito um filho, por vários motivos, né? Enfim, já tem um dado muito importante aí. E aí do que o ambiente daquela gestação foi gerado, além da ansiedade da mãe, além daquele ambiente ansioso, essa criança tem uma chance muito grande de desenvolver. Agora, tirando isso, se ela também passou por um evento muito estressante, um evento de violência, um episódio de assalto, alguma coisa assim, vai predispor aí uma grande chance dessa síndrome do pânico desenvolver a curto prazo, inclusive na idade infantil ainda. Tá Pode certo. ser. Então fique bem pertinho, porque olha, agora nós vamos continuar nosso assunto sobre se, Alexandre, é síndrome ou transtorno do pânico? É diferença ou a mesma coisa? Só nomenclatura. Quando a síndrome do pânico saiu, ela começava a chamar de síndrome do pânico. Por que síndrome, Grazi? Síndrome, qual que é a diferença de síndrome e doença? Doença é uma só. Síndrome é um conjunto de doenças e a síndrome do pânico envolve um conjunto de doenças. Hoje em dia, a terminologia para quase todos os transtornos mentais se fala em transtorno, que é o que consta dos manuais, no CID-10, no DSM-4, enfim. Mas se alguém falar síndrome do pânico, não está errado. Apenas é uma terminologia que pode ser de acordo com a preferência, né? É chato falar preferência, mas a preferência da pessoa. Quando você faz um atestado e declara que a pessoa tem doença, você escreve transtorno do pânico, a doença tem um número, e você põe o número do lado. Tá. Né? Então, seguindo o manual, transtorno. Tá. Agora me diz uma coisa, a gente consegue saber isso através de exames? Infelizmente, não.
Infelizmente não, porque a síndrome do pânico, ela envolve o quê? É um transtorno de ansiedade, né? Então, você poderia fazer alguns inventários de ansiedade, mas é complicado, não tem como você detectar essa doença através de exames. O exame mesmo é um exame clínico feito no consultório, através do relato do paciente, através do psicodiagnóstico elaborado pelo psicólogo, ou pelo psiquiatra, ou até pelo próprio psicanalista. A pessoa, quando ela tem a crise, ela chega a parar no hospital. Dependendo se for uma crise muito severa, sim, especialmente por quê? Porque a síndrome do pânico envolve vários, né? Eu falei síndrome, mas o transtorno de pânico envolve vários sintomas. Os dois piores deles é o quê? A sensação iminente de morte, porque a pessoa acha que ela vai morrer mesmo, ela começa a ter uma série de coisas, né? Veja, é tudo imaginário, mas está lá. É isso que ela está sentindo, então tem que ser respeitado, entende? E o pior deles, a dispneia. A dispneia é a falta de ar, então a pessoa não respira. Na realidade, a pessoa respira, não é que ela não respira. E o que acontece? Esse quadro eleva o batimento cardíaco, tá? O batimento cardíaco, uma pessoa normal de 80, que não tem, uma pessoa normal que não tenha uma atividade física, geralmente oscila aí em torno de 80. Quem faz atividade física é para baixo disso, a gente sabe que é isso, né? Mas vamos falar 80, que está muito bem dentro da média. Enfim, esse não vai para 80, você já chega no hospital com o coração batendo a 90, 100. Entendeu? Você vai sentir essa diferença, como se você tivesse corrido no quarteirão. Além disso, a sua pressão vai estar alterada. Né? Você vai estar com a mão suando, você vai estar com aquela... Sabe quando você anda numa montanha-russa, dá aquele coisinha na barriga? Frio, exato, a pessoa vai sentir isso também. Pode sentir, em alguns casos, algumas tonturas, algumas vertigens, achar que vai desmaiar. Enfim, os sintomas são os piores possíveis imaginários. Se ela conseguir chegar no hospital dentro de 5 minutos, ou 10 que seja, é possível detectar esses sintomas ainda no hospital. Se chegar depois de 20 minutos até meia hora, não tem mais sintoma nenhum, porque é o curso que dura, da duração dos sintomas. O problema é que esses sintomas são cíclicos, ou seja, acontece de 2 até 3 vezes durante o dia. Esse é o grande problema. Não é um sintoma isolado, tá? E tem cura, Alexandre, isso? Olha, a gente prefere usar a palavra melhora. A partir do momento que a melhora estiver sendo produzida através da terapia, a cura automaticamente chega. Se eu falar de cura... O medicamento, assim, não existe? Existe ansiolítico, tá? Para quê? Para reduzir o nível de ansiedade e a pessoa começar a operar produtivamente na vida dela de uma maneira mais efetiva, mais positiva. Em alguns casos, a administração de um ansiolítico com um antidepressivo também é indicado, mas aí quem vai fazer esse levantamento dessa necessidade de interação medicamentosa vai ser o psiquiatra. Né? Mas são sintomas que levam a um sentimento de sofrimento muito grande. Eu imagino. Agora, olha o seguinte, gente, já são 11 horas e 30 minutinhos, a gente está falando sobre síndrome ou transtorno do pânico. Eu quero agradecer, Alexandre, por você estar com a gente. Agradeço, você volta de novo falando sobre né, na próxima vez que você vem em Foz. Exato. O livro, como é o nome? O segundo livro que eu lancei agora chama O Que Era Doce Virou Amargo, um livro muito gostoso, feito para todos os casais. Eu mostro por que os casamentos não dão certo e abrange uma grande... que vai ter uma continuação número 2 e número 3, que eu já estou trabalhando também, né? Na mesma ótica. E é um livro para os casais, saberem por que os seus relacionamentos não deram certo. Tá certo. E aí, então, por julho, mais ou menos, você volta, é isso? Setembro. Por ali. A gente fica aguardando. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa. A energia aqui é muito gostosa. Que joia, né? Infelizmente, a gente psicólogo, ou felizmente, a gente tem... acaba analisando tudo, né? Essa habilidade, né, de detectar o ambiente, um ambiente que é muito gostoso. Pena que as pessoas não possam, não é todo mundo que possa sentir isso aqui ao vivo e não pela tela. Que joia. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, parabéns. Certo? Obrigada.